Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Como se chamava a mãe de Timóteo? Alternativa A, Eunice. Alternativa B, Salomé. Alternativa C, Berenice. Alternativa D, Lloyd. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Eunice. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 5. Pergunta 2. Quais dos homens abaixo foram batizados por Paulo? Alternativa A, Áquila e Priscila. Alternativa B, Ageu e Não. Alternativa C, Crispo e Gaio. Alternativa D, Tito e Timóteo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Crispo e Gaio. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 14. Pergunta 3. Que milagre Eutico recebeu? Alternativa A, voltou a falar. Alternativa B, voltou a viver. Alternativa C, voltou a andar. Alternativa D, voltou a enxergar. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, voltou a viver. E, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Atos capítulo 20 versículo 9 e 10. Pergunta 4. Quem foi a principal causa de desavença entre Paulo e Barnabé? Alternativa A, Bartolomeu. Alternativa B, Pedro. Alternativa C, João Marcos. Alternativa D, Judas Iscariotes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, João Marcos. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Atos capítulo 15 versículo 37 ao 39. Pergunta 5. Qual era o nome de um dos discípulos que estavam a caminho de Emaús? Alternativa A, Cleopas. Alternativa B, Sóstenes. Alternativa C, Clemente. Alternativa D, Tíquico. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Cleopas. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou, e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E, respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias. Lucas capítulo 24 versículo 13 ao 18. Pergunta 6.
Que feiticeiro Paulo chamou de filho do diabo? Alternativa A, Barrabás. Alternativa B, Simão. Alternativa C, Elimas. Alternativa D, Simeão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Elimas. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Atos capítulo 13 versículo 6 ao 10. Pergunta 7. Quem foi Tértulo na Bíblia? Alternativa A, um escriba. Alternativa B, um médico. Alternativa C, um sacerdote. Alternativa D, um advogado. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, um advogado. E, 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos, e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. Atos capítulo 24 versículo 1. Pergunta 8. Quem era pai dos 7 exorcistas ambulantes? Alternativa A, Filipe. Alternativa B, Seva. Alternativa C, Cefas. Alternativa D, Gaio. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Seva. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Atos capítulo 19 versículo 14. Pergunta 9. Qual dos apóstolos raspou a cabeça por ter concluído um voto? Alternativa A, Paulo. Alternativa B, Natanael. Alternativa C, Matias. Alternativa D, Pedro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Paulo. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Sincreia, porque tinha voto. Atos capítulo 18 versículo 18. Pergunta 10. O eunuco batizado por Filipe era súdito de que rainha? Alternativa A, Drúxila. Alternativa B, Berenice. Alternativa C, Candace. Alternativa D, Vasti. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Candace. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Atos capítulo 8 versículo 27. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir, assista mais vídeos aqui.